O pequeno sino acima da porta tilintou suavemente pouco depois das 7 da manhã, anunciando mais um cliente entrando no Riverside Diner. O ar cheirava a café recém-passado, panquecas amanteigadas e uma esperança cansada. Para a maioria das pessoas, aquele lugar era apenas uma parada rápida antes do trabalho. Para Ana Morales, era tudo. Aos 24 anos, ela equilibrava bandejas, contas atrasadas e a responsabilidade de cuidar da mãe doente. Cada gorjeta era uma vitória silenciosa contra uma realidade que insistia em apertar sua garganta. Ainda assim, Ana carregava algo raro. Uma bondade que não dependia de recompensa. Foi então que ela o viu. Ele entrou devagar, como se o mundo pesasse mais sobre seus ombros do que sobre os de qualquer outro. Roupas gastas, um casaco antigo apesar do clima ameno, sapatos que claramente já tinham visto dias melhores e piores. Seus cabelos brancos estavam desalinhados, a barba irregular, e seus olhos carregavam uma mistura estranha de exaustão e dignidade esquecida. Ele escolheu a mesa 12, no canto, longe das janelas, longe das pessoas. Ana sentiu um impulso instintivo em sua direção. Pegou o bloco de notas e se aproximou. "Bom dia, senhor. O que deseja pedir?" Ele ergueu os olhos lentamente, como se falar exigisse mais força do que ele possuía. "Apenas um café. Se não for incômodo." A forma como disse aquilo, como se pedisse permissão apenas para existir, tocou Ana profundamente. "Claro que não. O café é por conta da casa, tudo bem?" Ele hesitou. "Eu não tenho muito dinheiro." "Não tem problema. Apenas aproveite." Ela sorriu. Ele não retribuiu de imediato, mas algo em seu olhar suavizou, como se enfim tivesse sido visto. Ao se afastar, Ana percebeu o olhar de reprovação de Karen, a gerente. Impecável na aparência, cruel na essência. Sua filosofia era simples: cliente pagante ou nada. "Não comece novamente com essas suas caridades, Ana", murmurou ao passar. Ana fingiu não ouvir. Voltou com o café e colocou também um pequeno prato de torradas à frente dele. "Eu não pedi isso", disse o homem confuso. "Eu sei, mas às vezes o dia precisa começar melhor do que começou." Ele encarou a comida como se fosse um presente de um mundo que há muito o havia esquecido. "Meu nome é Samuel", disse baixinho depois de alguns segundos. "E o seu?" "Ana." "Obrigado, Ana." Ela sorriu novamente, sentindo que aquele encontro era diferente de tudo que já havia vivido ali. Mas Karen observava tudo, e não estava nada satisfeita. Samuel mal havia dado a segunda mordida quando Karen se aproximou, com postura rígida e um sorriso forçado de quem já havia decidido ser cruel. "Senhor, este restaurante não é uma instituição de caridade", disse alto o suficiente para todos ouvirem. O ambiente mergulhou em um silêncio constrangedor. Alguns clientes olharam diretamente, outros desviaram o rosto envergonhados. "Karen, eu autorizei", interveio Ana, tentando controlar a própria respiração. Karen virou-se para ela abruptamente. "Não. Você não tem autorização para dar comida grátis a ninguém. O que você pensa que isso aqui é?" Samuel abaixou os olhos, humilhado. Suas mãos tremiam levemente. "Eu posso pagar pelo café", murmurou. "Só não queria incomodar." "Já está incomodando", disparou Karen friamente. Algo incendiou dentro de Ana. Não medo, mas pura indignação. "Ele não fez nada de errado. Nem você, Ana. Só está demitida. A partir de agora." O silêncio tornou-se absoluto. "O quê?" "Está dispensada." Samuel levantou-se imediatamente. "Não, por favor. Não foi culpa dela." Karen o ignorou por completo. "Pegue suas coisas e saia." Ana engoliu em seco. O mundo pareceu desacelerar. O restaurante, as mesas, os rostos, tudo girava em torno daquele momento absurdo. Ela olhou para Samuel. Ele parecia mais abalado do que ela própria. "Me desculpe tanto", ele disse. Ana respirou fundo. "Não se desculpe. O mundo precisa de menos pessoas como ela. E mais pessoas que enxerguem estranhos como seres humanos." Ela saiu, mas sem saber.
Aquele instante havia apenas iniciado uma sequência de acontecimentos que ninguém poderia prever. E a expressão no rosto de Samuel, enquanto a via se afastar, escondia um segredo que mudaria tudo. Ana não sabia para onde estava indo ao sair do restaurante. O ar da manhã parecia mais frio do que deveria. Ou talvez fosse o peso que começava a se instalar em seu peito. Seu emprego havia sido sua única estabilidade, frágil, mas essencial. E agora havia desaparecido em um único momento humilhante. Ela caminhou por 2 quadras antes de desacelerar, seus passos ecoando contra o asfalto como uma pergunta para a qual ainda não possuía resposta. Senhorita Ana, a voz veio de trás. Ela se virou e viu Samuel se aproximando com dificuldade, apoiado em uma simples bengala de madeira. Cada passo parecia doloroso, mas sua determinação era inegável. O senhor não devia ter vindo atrás de mim, disse ela com suavidade. Eu não podia simplesmente ficar lá, respondeu ele. Você perdeu seu emprego por minha causa. Ana balançou a cabeça. Não. Eu perdi meu emprego porque alguém confundiu poder com crueldade. A culpa não foi sua. Ele parou a poucos metros dela, respirando com mais dificuldade agora. De perto, Ana pôde ver as linhas profundas marcadas em seu rosto. Décadas de vida escritas em dor silenciosa e sobrevivência teimosa. Não acho que alguém tenha me defendido assim em muito tempo, disse ele em voz baixa. Ana não soube o que responder. Então apenas ofereceu um sorriso fraco. Eles permaneceram ali por um instante. 2 estranhos conectados por uma injustiça que nenhum dos dois havia escolhido. Posso acompanhá-la por um pouco? Perguntou Samuel. Ana hesitou, mas assentiu com a cabeça. Enquanto caminhavam lado a lado, ela percebeu o cuidado com que ele pisava, como se cada trecho da calçada exigisse negociação com a própria memória. O senhor não pareceu surpreso quando Karen me demitiu, comentou Ana, tentando aliviar o peso do silêncio. Já vi aquele olhar antes, respondeu ele. O olhar de quem gosta de lembrar aos outros qual é o seu lugar. Seu tom não carregava amargura, apenas um cansaço profundo, como se a decepção há muito tivesse substituído a raiva. Eles chegaram a um pequeno parque ali perto, silencioso e quase vazio naquele horário. Samuel apontou para um banco e Ana se sentou ao seu lado. Você não precisa contar sua história, disse ela. Mas algo me diz que há mais nesses olhos do que apenas dias difíceis. Samuel soltou um suspiro lento e ficou olhando à frente. Eu nem sempre fui assim. Ana virou-se levemente, agora ouvindo com total atenção. Um dia eu tive um lar. Um bom lar. Uma esposa que acalmava tempestades apenas com a voz. Uma filha que corria para mim toda vez que eu chegava em casa do trabalho. Ele fez uma pausa, engolindo a lembrança que parecia prestes a desmoroná-lo. Eu era arquiteto, continuou. Não um grande, mas um honesto. Eu construía coisas feitas para durar. E achei que minha vida duraria da mesma forma. O peito de Ana se apertou. O que aconteceu? Os dedos de Samuel se fecharam com mais força em torno da bengala. O tipo de tragédia para o qual ninguém está preparado. O tipo que tira tudo tão rápido que a mente se recusa a acreditar que aconteceu. Ele finalmente olhou para ela. Enterrei minha esposa e minha filha no mesmo ano. Um motorista embriagado, uma noite descuidada. Uma ligação que mudou o resto da minha vida. A mão de Ana se moveu instintivamente, pousando suavemente sobre a manga dele. Sinto muito. Ele assentiu devagar. Depois disso, parei de construir coisas. Parei de me importar se algo duraria. Parei de me importar se eu duraria. Um silêncio pesado se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era um silêncio carregado de verdade. Eu tentei continuar, disse ele. Mas quando toda razão para acordar desaparece, as mãos não trabalham da mesma forma, o coração também não. Ana enxergou a dor silenciosa em seus olhos, não dramática, não barulhenta, apenas constante. A vida nem sempre nos quebra em um único momento, disse ela em voz baixa. Às vezes ela nos desgasta lentamente, até esquecermos quem costumávamos ser. Samuel fez um leve gesto de concordância. Você entende mais do que imagina. Ana soltou o ar, olhando agora para as próprias mãos.
Minha mãe está doente, confessou. Eu trabalho para pagar os remédios dela. Aquele emprego era tudo o que eu tinha. Eu nunca quis arrastá-la para minha tempestade, murmurou ele. O senhor não fez isso. Talvez hoje não tenha sido um acaso. Ele a olhou com curiosidade. Então, o que foi? Ana levantou o olhar, agora mais firme. Um lembrete de que a decência ainda importa, mesmo quando custa mais do que podemos pagar. Samuel encarou-a como se aquela frase tivesse despertado algo há muito enterrado. Bem, disse ele, levantando-se com cuidado. Se o mundo insiste em punir a bondade, então acredito que ele também precisa recompensá-la. Eventualmente. Ana esboçou um leve sorriso. Aprecio o otimismo. Ele se voltou lentamente para ela e, pela primeira vez, havia algo diferente em seus olhos. Não apenas tristeza, mas uma certeza silenciosa. Se você permitir, Ana, eu gostaria de vê-la novamente. Ela se surpreendeu com a sinceridade em sua voz. Por quê? Perguntou suavemente. Porque você me lembrou que eu ainda sou humano. Ana hesitou apenas um segundo antes de concordar. Está bem. Samuel sorriu. Não o sorriso de alguém que nada possui, mas de alguém que repentinamente se lembrava do que era se sentir importante. E enquanto seguiam caminhos diferentes, nenhum dos dois imaginava que aquele simples encontro em breve abalaria a vida de todos ao redor, inclusive daqueles que um dia haviam lhes virado o rosto. 3 dias se passaram antes que Ana visse Samuel novamente. Nesse intervalo, a realidade começou a pressionar com peso implacável. Contas se espalhavam pela pequena mesa da cozinha, algumas carimbadas em vermelho, outras dobradas e desdobradas como se movê-las pudesse, de alguma forma, fazê-las desaparecer. O remédio de sua mãe estava perigosamente acabando. Toda vez que Ana abria o armário, o som seco dos frascos quase vazios ecoava como um alerta silencioso. O sono vinha em fragmentos. Sempre que fechava os olhos, via o olhar frio de Karen, os rostos chocados dos clientes e o olhar culpado de Samuel, enquanto ela saía do único alicerce que conhecera por anos. Ainda assim, estranhamente, não era só medo o que permanecia em seus pensamentos. Eram os olhos de Samuel. Aquela dignidade ferida, serena. A forma como ele falava de perda, de memória, de significado. Se o mundo insiste em punir a bondade, então ele também precisa recompensá-la. Eventualmente. Essas palavras permaneciam com ela nas horas silenciosas antes do amanhecer. Na terceira manhã, seu telefone tocou. Ana, é o Samuel. Seu coração acelerou um pouco. O senhor está bem? Estou sim, obrigado. Esperava que pudéssemos nos encontrar novamente se você não se importar. Claro, respondeu ela após uma breve pausa. Onde? Um pequeno café perto do parque que visitamos. Um lugar tranquilo. Quando Ana chegou, Samuel já estava sentado perto da janela. Ele parecia visivelmente diferente. Seu casaco estava bem alinhado, os sapatos limpos, a postura mais composta. A mesma gentileza estava ali, mas agora havia algo mais. Intenção. Você é pontual, disse ela suavemente ao se sentar. Velho hábito. Ele respondeu com um meio sorriso. Trocaram algumas palavras triviais, mas havia uma tensão silenciosa no ar, como se ambos soubessem que aquele encontro carregava um peso maior do que mera cordialidade. Samuel levou a mão ao bolso interno do casaco e retirou um envelope espesso, cuidadosamente lacrado. Colocou-o sobre a mesa entre eles. Ana o encarou. O que é isso? Algo que pode confundir você antes de esclarecer tudo, disse ele em voz baixa. Seus dedos hesitaram sobre o envelope. Samuel. Por favor, acrescentou ele. Apenas veja. Ela abriu lentamente. Seu fôlego cessou. Pilhas de dinheiro. Cédulas limpas, intactas. Muito mais do que ela já havia visto ou conseguido imaginar em suas mãos. Suas mãos começaram a tremer. Isso não pode ser real. É, respondeu ele calmamente. Ela ergueu os olhos, atônita. De onde veio isso? Ele se recostou na cadeira,
observando-a como quem mede não a reação, mas o caráter. Fui honesto com você outro dia. Disse que nem sempre vivi da forma como me viu. O senhor disse que era arquiteto. Fui. E por muitos anos, muito bem-sucedido. Construí complexos comerciais, condomínios, bairros inteiros que transformaram esta cidade. E depois aprendi a investir em um futuro que já não desejava viver. A compreensão começou a nascer nos olhos de Ana. O senhor está dizendo que é rico? Ele fez um leve aceno afirmativo. Rico, sim, mas profundamente solitário. O silêncio que seguiu pareceu mais pesado que o próprio envelope. Mas por que fazer isso? Ela sussurrou. Por que fingir ser ninguém? Porque depois que Clara e Sofia morreram, disse ele suavemente, eu quis desaparecer. Caminhar entre as pessoas como alguém esquecível. Saber como o mundo se sentia quando não esperava mais nada de mim. O peito de Ana doeu ao ouvir aquilo. E agora? Agora, respondeu ele tocando levemente o envelope. Você mudou essa aposta. Eu não fiz nada extraordinário. Você defendeu um estranho quando isso lhe custou tudo. Isso é excepcionalmente raro. Ana empurrou o envelope de volta para ele. Eu não posso aceitar isso. Eu ajudei porque era o certo. Não porque esperava algo em troca. Samuel sorriu. Não divertidamente, mas com profundo respeito. Então, permita-me explicar o que isso realmente representa, disse ele. Ela franziu a testa. Representa o quê? Isso não é pagamento, Ana. É confiança. Confiança para quê? Ele entrelaçou as mãos calmamente. Por anos me perguntei o que aconteceria com tudo que construí quando eu partisse. Quem protegeria isso de se tornar vazio ou cruel? Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. E agora acredito ter encontrado minha resposta. A voz de Ana desceu a um quase sussurro. Samuel, eu não entendo. Quero que você ajude a direcionar para onde minha riqueza vai. Que supervise a fundação que estou reestruturando. Que garanta que ninguém utilize meu nome para transformar ganância em falsa generosidade. O mundo dela pareceu inclinar-se. O senhor quer que eu administre seu legado? Quero que você proteja minha consciência. Ele respondeu. Ela balançou a cabeça, sobrecarregada. Eu sou só uma garçonete. Você era uma garçonete quando enfrentou a crueldade sem hesitar. Agora é uma mulher que provou que a bondade ainda existe. Por isso confio em você. Ana olhou novamente para o envelope, seu coração acelerado. Eu preciso de tempo, murmurou. Todo o tempo do mundo, disse Samuel. Mas entenda, Ana, o que estou oferecendo não é conforto. É propósito. E o mundo não entrega poder com gentileza. Ela finalmente ergueu os olhos. E se eu disser não? Ele sorriu com calma serena. Então continuarei procurando alguém que ainda me faça acreditar que a humanidade respira. Do lado de fora do café, a vida seguia indiferente. Carros passavam, pessoas riam. A cidade continuava seu ritmo. Mas dentro de Ana Morales, algo havia se rompido. Não medo, mas uma porta. E enquanto se levantava para ir embora, com o envelope ainda intocado entre eles, uma verdade impossível se impôs. O velho pobre da mesa 12 nunca fora comum, e dali em diante, nada mais seria como antes. Ana não deu a Samuel uma resposta imediata. Durante 2 dias, ela viveu suspensa entre o mundo que conhecia e a realidade impossível que começava a se desenrolar diante dela. Cada som em seu pequeno apartamento parecia mais alto, cada decisão mais pesada. O envelope que Samuel lhe entregara permanecia intocado sobre o balcão da cozinha, como se carregasse uma gravidade própria. Sua mãe percebeu. Você anda diferente, filha, disse com voz fraca da cama. Está tudo bem? Ana forçou um sorriso suave. Coisas do trabalho. Trabalho. A palavra soava quase irônica agora. Naquela noite, o telefone tocou. Samuel. Não quero pressioná-la, disse ele com delicadeza. Mas acredito que pode ser útil que veja o mundo ao qual está sendo convidada, antes de decidir. Uma breve pausa. Está bem, respondeu ela. Me mostre. O carro chegou na manhã seguinte. Preto. Silencioso. Elegantemente imponente. Ana entrou.
o coração acelerado enquanto o veículo deslizava por partes da cidade que ela só conhecia de longe. Prédios altíssimos, entradas protegidas, ruas que carregavam o silêncio confiante do poder. Samuel sentava ao seu lado, composto, seu semblante reflexivo mais do que triunfante. Preciso que entenda algo, Ana, disse ele calmamente enquanto seguiam. Este mundo não recompensa a bondade. Ele a interroga. E isso não o assusta? Perguntou ela. Assustava. Agora me educa. O carro parou diante de portões de ferro maciço. Além deles, estendia-se uma propriedade privada de tal grandiosidade que Ana quase esqueceu de respirar. Aqui é onde meu passado ainda dorme, explicou Samuel. Não onde vivo, mas onde tudo que amei um dia existiu. Quando os portões se abriram, parecia que uma memória atravessava o silêncio, invisível, mas inegável. Caminharam por corredores de mármore adornados por fotografias emolduradas. Samuel, mais jovem, sua esposa, sua filha. Felicidade registrada em instantes que pareciam frágeis demais para serem contemplados. Ana parou diante de um retrato. Samuel abraçando sua filha, as testas encostadas. Foi o dia em que ela aprendeu a andar de bicicleta, disse ele baixinho. Sua voz não carregava amargura, apenas lembrança. Entraram em um escritório amplo, impecavelmente organizado. Documentos, projetos arquitetônicos, contratos, mapas. Tudo pensado, tudo controlado. Uma pequena placa dourada repousava sobre a mesa. Samuel Whitmore Holdings. Antes que Ana pudesse perguntar qualquer coisa, a porta se abriu. Um homem alto entrou, terno perfeitamente ajustado, olhar calculado e frio. Christopher Hale. Então é você, disse ele, analisando-a não como pessoa, mas como variável. Esta é Ana Morales, respondeu Samuel. E ela está aqui porque eu pedi. Christopher fez um leve aceno formal. Com todo respeito, Sr. Whitmore, envolver uma parte externa em assuntos sensíveis sem vetagem prévia é pouco convencional. Samuel sustentou o olhar sem vacilar. Pouco convencional não significa imprudente. Ana sentiu a tensão se adensar. Compreendo sua preocupação, disse ela com cuidado. Mas Samuel não pediu que eu controlasse nada, apenas que eu considere ajudar a direcionar. Os lábios de Christopher se curvaram minimamente. Não era simpatia, era cálculo. O conselho valoriza lealdade, senhorita Morales, e previsibilidade. Samuel ficou sério. E eu valorizo consciência, respondeu. Por isso você responde a mim. Um silêncio pesado se instalou. Muito bem, disse Christopher por fim. Mas se entrar neste mundo, compreenda que nem todos verão com bons olhos uma ruptura moral. Christopher saiu, deixando uma aura de desconforto no ar. Samuel voltou-se suavemente para Ana. Está vendo? Murmurou. Poder não é apenas riqueza. É medo de perder o controle. Ana consentiu lentamente. E o senhor me quer no meio disso tudo? Quero que esteja onde a empatia ainda respira, disse ele. Mesmo que isso incomode. Ela observou novamente as fotos nas paredes. Se eu aceitar isso, minha vida nunca mais será a mesma. Samuel assentiu. E talvez ela não deva permanecer pequena se você nasceu para algo maior. Um longo silêncio os envolveu. Então Ana ergueu o olhar, firme agora. Então eu vou tentar, disse. Não por conforto, mas para que o seu mundo não esqueça aquilo que deveria ser. Samuel soltou um suspiro lento, como se um peso antigo finalmente se desprendesse. Então seja bem-vinda, declarou. A parte da história que ninguém gosta de contar. E que parte é essa? Ela perguntou. Sua voz tornou-se mais grave. Aquela em que a bondade se torna uma ameaça. Lá fora, o céu começava a escurecer. Não por tempestade, mas por inevitabilidade. E em algum lugar entre os arranha-céus da cidade, homens que se alimentavam do controle começavam a sussurrar seu nome. O primeiro e-mail chegou antes do amanhecer. Ana mal havia conseguido dormir. Sua mente repetia as palavras de Samuel sem cessar. O mundo desconhecido que ele lhe apresentara. A ameaça silenciosa por trás do sorriso controlado de Christopher. Quando o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira,
Seu corpo reagiu antes mesmo que seus pensamentos acompanhassem. Ela abriu os olhos e o pegou. O assunto por si só fez seu peito se contrair. Confidencial. Referente a sua recente envolvimento. Seu polegar hesitou antes de tocar na tela. Senhorita Morales. Certos membros do Conselho Whitmore expressaram preocupação quanto à sua repentina proximidade com assuntos sensíveis de tomada de decisão. Até nova ordem, sua presença em reuniões internas é fortemente desencorajada. Recomendamos que reavalie cuidadosamente sua posição antes que surjam complicações desnecessárias. Conselho Corporativo. Whitmore Complicações. A palavra ecoou como uma ameaça que se recusava a se assumir abertamente. Seu telefone vibrou novamente. Número desconhecido. Ela encarou a tela por um segundo inteiro antes de atender. Alô? Senhorita Morales. A voz de Christopher Hale. Suave. Controlada. Cortês demais para ser honesta. Imagino que tenha recebido nossas preocupações. Disse ele calmamente. Sim. Respondeu Ana, mantendo firmeza apesar do frio que lhe percorria a espinha. E imagino que partiram do senhor. Uma breve pausa. Prefiro chamar de orientação preventiva. Respondeu ele. Você está entrando em um território que não perdoa idealismo. Estou entrando em um território onde esqueceram a diferença entre poder e decência. Disse ela. Christopher soltou um suspiro lento, quase condescendente. Você não compreende o que o nome Whitmore representa, Ana. Estabilidade, estrutura, controle. E Samuel acredita que deveria representar humanidade. Rebateu ela. Mais silêncio. Esta situação é volátil, continuou ele, agora mais frio. O julgamento de Samuel está sendo guiado por emoção. O seu também. Essa combinação assusta os investidores. Por que minha presença o assusta tanto? Perguntou ela. A pausa foi mais tensa dessa vez. Porque sistemas como o nosso dependem de previsibilidade. E bondade é imprevisível. A ligação foi encerrada sem despedida. Ana baixou lentamente o telefone, recusando-se a permitir que sua respiração denunciasse a tempestade que se formava em seu peito. Mais tarde naquela manhã, ela retornou à propriedade. Samuel estava sentado na biblioteca, cercado por documentos, os óculos na ponta do nariz. Parecia mais velho, mais frágil. Ainda assim, permanecia aquela calma firme em sua postura. Você recebeu, disse ele sem levantar os olhos. Sim. E ainda está aqui. Eu disse que não fugiria por causa de uma tentativa de intimidação. Um leve sorriso, quase orgulhoso, surgiu em seus lábios. Bom, ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa em sua direção. Esta é a primeira iniciativa que quero que você avalie. Moradia transitória para idosos deslocados. Não abrigos. Não caridade temporária. Dignidade restaurada de verdade. Ana folheou o conteúdo cuidadosamente. Projetos, orçamentos, estruturas pensadas para acolher, não para armazenar. Isso pode transformar tantas vidas, murmurou. Exatamente por isso será combatido, respondeu Samuel. Seu olhar se ergueu. Combatido por quem? Por aqueles que lucram com o abandono. Uma batida interrompeu a conversa. A porta se abriu e Christopher entrou, seguido por 2 membros do conselho que Ana já reconhecia. A presença deles mudou o ar, tornando-o pesado e hostil. Samuel, começou um deles, precisamos falar sobre a instabilidade que você está criando. Instabilidade ou responsabilidade? Devolveu ele com calma. A fundação não é governada por sentimentalismo, acrescentou o outro. Suas recentes conexões morais colocam todo o império em risco. Samuel inclinou-se ligeiramente à frente. Meu império nunca pertenceu a vocês, disse. Ele foi emprestado, e agora será resgatado. Os olhares se voltaram para Ana com desprezo mal disfarçado. Essa mulher não tem experiência, nem credenciais, nem entendimento do mundo que agora tenta remodelar. Ana endireitou-se. E ainda assim vocês o governaram por anos, e é nisso que ele se tornou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Christopher avançou um passo.
Você não está aqui para fazer acusações, senhorita Morales. Está aqui por indulgência pessoal do Sr. Whitmore. A voz de Samuel se endureceu. Ela está aqui por minha autoridade. E o conforto de vocês não é mais minha prioridade. A tensão tornou o ambiente quase irrespirável. Por fim, o conselho se retirou, seus passos ecoando frios pelo mármore. Está vendo? Murmurou Samuel quando ficaram sozinhos novamente. É isso que acontece quando a decência ameaça o poder. Ela provoca exposição. Como se suas palavras tivessem evocado algo, o celular de Ana vibrou mais uma vez. Uma mensagem. Remetente desconhecido. Você deveria ter permanecido em seu lugar. Ana encarou a tela. Samuel franziu o senho ao ler a mensagem. Eles pararam de fingir, disse em voz baixa. Isso já não é mais uma divergência de ideias. É dominação. Ela ergueu o olhar, a determinação começando a se sobrepor ao medo. Então que se sintam ameaçados, afirmou. Porque se dignidade os incomoda, então construíram seu mundo sobre apodrecimento. Samuel observou-a com algo próximo de admiração. E é exatamente por isso que tentarão quebrá-la antes que você quebre a ilusão deles. Do lado de fora, nuvens avançavam silenciosas pelo céu. E muito além dos muros da propriedade, aqueles que prosperavam no controle ajustavam suas estratégias. Não para negociar, mas para eliminar a disrupção que ousava se chamar bondade. O primeiro sinal de que algo realmente havia mudado não veio por meio de confronto, mas pelo silêncio. 3 dias se passaram sem que Samuel ligasse, sem convites, sem qualquer notícia da propriedade. No início, Ana tentou se convencer de que era estratégia, uma pausa, um reajuste. Mas a inquietação se agarrava a ela como a umidade antes de uma tempestade. Samuel não era um homem que desaparecia sem explicação. Na 4ª manhã, o telefone tocou. Não era a voz de Samuel do outro lado da linha. Senhorita Morales? Sim? Aqui é Eleanor Grant, enfermeira responsável pelo Sr. Whitmore. A senhora precisa vir imediatamente. O coração de Ana disparou. O que aconteceu? Houve uma hesitação. Ele desmaiou ontem à noite. Os médicos o estabilizaram, mas... Ele está pedindo pela senhora. O cheiro estéril de antisséptico invadiu seus sentidos no instante em que entrou na ala médica privada da propriedade. Monitores apitavam ritmicamente, sua constância quase cruel em meio à ansiedade. Samuel estava deitado na cama, pálido e frágil, sua respiração superficial e irregular. Ainda assim, quando seus olhos encontraram os de Ana, havia ali a mesma intensidade silenciosa que ela aprendera a reconhecer. Você veio, murmurou ele com voz fraca. Claro que vim. Ela sussurrou, segurando sua mão com cuidado. Samuel, o que está acontecendo? Tempo, respondeu ele. E enfim, clareza. Um médico se afastou discretamente quando Samuel pediu privacidade. Ouça com atenção, Ana, continuou. O que preparei talvez não se concretize lentamente. O conselho sente a minha fraqueza. Eles agirão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O que o senhor precisa que eu faça? Ela perguntou em voz baixa. Ele voltou os olhos para a mesa ao lado da cama, onde repousava uma pasta selada. Ali estão diretrizes legais revisadas, imediatas. Se algo me acontecer, sua autoridade não será simbólica, será absoluta. Ana enrijeceu. Samuel, não diga isso. Se eu não verbalizar agora, eles apagarão tudo quando o silêncio voltar. Uma batida interrompeu o momento. A porta se abriu, e Christopher Hale entrou, acompanhado de 2 homens cuja presença desconhecida parecia fria e calculada. Samuel, disse Christopher com suavidade ensaiada. Não fomos informados de que decisões administrativas ocorreriam sob essas circunstâncias. Vocês não foram convidados, respondeu Samuel. Os olhos de Christopher deslizaram brevemente até Ana. A polidez havia desaparecido por completo. É exatamente por isso que recomendamos intervenção estruturada anteriormente, prosseguiu ele. Sua condição compromete sua capacidade de decisões racionais. A voz de Samuel se fortaleceu, mesmo em sua fragilidade.
Ela já é a minha voz. Os lábios de Christopher se curvaram em um sorriso fino. Então garantiremos que essa voz permaneça coerente, respondeu em tom baixo, carregado de ameaça. Ana se aproximou instintivamente da cama. Ele não está sozinho, afirmou com firmeza. Por enquanto, replicou Christopher, sem qualquer calor nos olhos. Mas a estabilidade deve prevalecer. Ele se virou e saiu, seguido pelos outros homens sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, o silêncio caiu como um peso sufocante. Eles não têm medo de perder dinheiro, murmurou Samuel. Têm medo de perder o controle. Ana engoliu em seco. E eu sou o que está entre eles e esse controle. Você é o lembrete de tudo o que eles enterraram, disse ele. E coisas enterradas apodrecem quando expostas à luz. Naquela noite, Ana permaneceu na propriedade. Os corredores já não pareciam apenas grandiosos, mas carregados de tensão e expectativa. Seu celular vibrou suavemente em sua mão. Uma mensagem. Sem remetente, sem número. Um arquivo de vídeo. Seus dedos hesitaram antes de apertar reproduzir. A tela exibiu imagens granuladas atrás do Riverside Diner. Uma figura sombria movia-se de forma calculada, colocando pastas jurídicas em uma lata de lixo e, em seguida, ateando fogo. As chamas devoravam os documentos sem piedade. Uma última mensagem surgiu na tela. Pessoas boas não sobrevivem a sistemas que tentam consertar. A tela se apagou. A compreensão gelada percorreu seu corpo. Aquilo não era mais apenas intimidação. Eles estavam reescrevendo a narrativa, manipulando percepções, apagando provas. Enquanto Ana encarava o reflexo de sua própria expressão chocada na tela escura, uma verdade brutal se cristalizou. Isso nunca foi só sobre bondade. Era sobre poder. E aqueles que um dia a demitiram agora se preparavam para destruí-la. Não porque ela era fraca, mas porque ela se recusava a ser. Samuel Whitmore morreu pouco antes do amanhecer. Os monitores ao lado de sua cama emitiram um som contínuo e profundo quando sua respiração desacelerou até o silêncio completo. Uma partida tranquila, mais rendição do que luta. Ana ainda segurava sua mão quando o calor enfim a deixou, seu polegar repousando onde o pulso pulsara poucos momentos antes. Ele parecia em paz, como se finalmente tivesse reencontrado a família que lamentara por tantos anos. Uma enfermeira se aproximou com delicadeza, o olhar carregado de respeito. Sinto muito, senhorita Morales. Ana não conseguiu responder. Seus olhos permaneciam fixos no rosto de Samuel, suspensos entre a dor e uma serenidade estranha. Ele não morrera derrotado. Morreu certo. Certo de que seu último ato importaria. A notícia se espalhou poucas horas depois. Samuel Whitmore, filantropo e visionário do desenvolvimento, falece aos 82 anos. Carros começaram a se alinhar pelas estradas privadas que cercavam a propriedade. A segurança foi reforçada. A imprensa se acumulava nos portões. A elite da cidade murmurava. Não sobre luto, mas sobre sucessão, controle e quem agora detinha as chaves do poder que Samuel guardara com cautela por décadas. E dentro do grande salão da mansão, o conselho reunia-se em ternos escuros e expressões contidas, prontos não para lamentar, mas para reorganizar. Christopher Hale posicionou-se próximo à frente, postura impecável, olhar confiante. Para quem observasse, ele já parecia um homem que herdara a autoridade. Ana permanecia ao lado do recinto, segurando um envelope lacrado com mãos trêmulas. As últimas instruções de Samuel. Sua voz ecoava em sua memória. Você não receberá permissão. Terá que ocupar seu lugar. O advogado principal pigarreou. Estamos reunidos para tratar das últimas diretrizes do Sr. Whitmore. Anunciou. Informamos que estas instruções sobrepõem quaisquer acordos anteriores ou expectativas do conselho. Um murmúrio percorreu a sala. A expressão de Christopher se fechou sutilmente. E conforme solicitado pelo Sr. Whitmore, continuou o advogado, exibiremos agora sua declaração final gravada. A tela atrás dele se acendeu. Samuel apareceu. Mais frágil, mais velho, mas inegavelmente lúcido. Meu nome é Samuel Whitmore. Começou ele.
E se você está assistindo a isso, eu já deixei este mundo. O silêncio foi absoluto. Por anos caminhei ao lado do poder enquanto permitia que ele apodrecesse. Deixei que meu luto silenciasse minha consciência, até que certa manhã, uma garçonete me lembrou que a dignidade ainda existe nos cantos esquecidos deste mundo. Ana engoliu em seco. Essa mulher é Ana Morales, e ela carrega mais integridade do que metade dos homens que se sentaram nesta mesa por décadas. Christopher fixou o olhar na tela, a mandíbula tensa. A partir deste momento, prosseguiu Samuel, transfiro toda a autoridade sobre a Fundação Whitmore a Ana Morales. Ela supervisionará sua reestruturação, liderança, alocação financeira e política ética sem qualquer interferência. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. E que fique claro, sua voz se fortaleceu ligeiramente. Qualquer tentativa de minar sua autoridade ativará cláusulas de proteção que exporão corrupção interna, desvio de fundos e supressão deliberada de iniciativas humanitárias. Olhares se cruzaram. Nervosismo se espalhou. Vocês podem temer perder poder, concluiu ele. Mas o que mais os apavora é serem vistos por quem realmente são. A tela escureceu. Ninguém ousou falar. Então Christopher avançou com aparente calma. Essa decisão foi tomada sob forte carga emocional, declarou. O Sr. Whitmore estava doente. Essa gravação não representa uma governança sólida. Ana deu um passo à frente, o envelope ainda em suas mãos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, afirmou com firmeza. Sabia quem o senhor é e quem se escondia por trás da obediência. Um membro do conselho resmungou. Você era uma garçonete na semana passada. Sim, respondeu Ana. E quando um idoso pobre entrou no meu local de trabalho, eu o tratei com dignidade. Isso me custou meu emprego. Agora parece ter custado a vocês o controle. O advogado tornou a falar. A validade legal desses documentos foi confirmada por 3 instâncias jurídicas independentes. A transferência é vinculativa. Os olhos de Christopher escureceram. Você está desestabilizando sistemas que sustentam bilhões em infraestrutura, disse ele. Não compreende as consequências. E o senhor não compreende o propósito, devolveu Ana com calma. Ela então se voltou para os demais membros do conselho. Samuel Whitmore não construiu esta fundação para ser um monumento ao ego. Ele a construiu para curar aquilo que a sociedade abandonou, e é exatamente isso que eu pretendo restaurar. Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. E se algum de vocês desejar se opor a isso, acrescentou, é livre para partir com a dignidade que ele nunca lhes negou. Christopher sustentou seu olhar por um último instante. Cálculo, ressentimento e algo mais vibrando ali. Ele nada disse, apenas se virou e saiu. Do lado de fora, a imprensa aguardava ansiosa por colapso. Em vez disso, testemunhou algo mais raro. Uma mulher diante do microfone, não com arrogância herdada, mas com convicção conquistada. Samuel Whitmore me ensinou que bondade não é fraqueza, declarou Ana. É resistência, e o verdadeiro poder não domina. Ele protege. As câmeras registraram o momento. A cidade ouviu. A história se espalhou. Em poucas semanas, o primeiro centro habitacional Whitmore para idosos foi inaugurado na zona leste da cidade, oferecendo estabilidade e dignidade a mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade. Relatórios de transparência foram publicados. O sistema começou a mudar. Doadores retornaram, não por medo, mas por confiança renovada. E numa tarde silenciosa, Ana retornou à fachada fechada do Riverside Diner, o lugar onde tudo começou. Ela colocou uma única flor branca sob a janela e sussurrou um agradecimento silencioso, não apenas a Samuel, mas a versão de si mesma que escolhera a compaixão quando isso lhe custou tudo. Porque o que aconteceu depois de ajudar um idoso pobre não foi apenas chocante, foi transformador. O mundo viu seu próprio reflexo e, pela primeira vez em muito tempo, escolheu mudar.